pode ficar à vontade para perguntar. Eu acho que o quanto mais natural sair, estamos no caminho. Show. Posso começar, Guilherme? Vai lá, manda bala. Zé, eu vou mandar um recado aqui antes da gente propriamente começar, tá? É o seguinte. Só de falar em Zé Virgínio, eu já sinto o teu espírito, te admiro, incrível, seu ímpeto, perfeita união do mental com o físico, eu digo, é feito fusão do corpo e da mente, corre que nem sente, você é diferente, quem te conhece entende, você é diferente, energia contagia muita gente, você é diferente, JVM, não treme na base, não teme, ele encara, não é à toa, ele é o cara, em Bragança me deu garra, não vencemos por detalhe, diz aí Zé, não é verdade? Os ficos te elegeram seu reinato, mito rei das montanhas do entusiasmo, eu afirmo que é fato. Seja bem-vindo, Virgínio, lenda e Bravos. Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais bravos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. No bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Bravos e brabas de todo o Brasil, nosso entrevistado de hoje dispensa apresentações, mas vamos fazer assim mesmo, pois ele merece. Estamos falando de José Virgínio de Moraes, ninguém menos que o rei da montanha. Esse brabo já acumula conquistas há muitos anos no nosso esporte. Algumas das mais marcantes foram tricampeão no Circuito Brasileiro de Corrida de Montanha, tricampeão da Copa Paulista de Corrida de Montanha, bicampeão do Desafio das Serras de 80 km, prata e 2 bronzes no Cruce de Los Andes, campeão da meia maratona da Disney em 2012, melhor brasileiro na OCC, 53 km lá em Chamonix, foi o 16º colocado geral, e campeão no circuito X-Terra de 2014. Assim como no último episódio, a resenha rendeu mais de 2 horas, e por isso dividimos esse bate-papo em 2 também. Neste primeiro episódio, o Zé vai contar um pouco mais sobre suas origens no esporte, como começou a correr e as primeiras disputas contra o ônibus da cidade, e sua primeira prova oficial, que aliás foi uma maratona. Como ele registra todos os seus treinos e provas desde que começou a correr, sua experiência incrível na corrida São Paulo-Rio, organizada pela Nike, como ele ganhou a alcunha de o Rei da Montanha, e além disso, Breaking News, Zé nos revela o seu projeto de escrever um livro. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sem abrir mão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, Lithium, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. E agora se liga aí que a entrevista já vai começar. Aí sim. Caraca, agora eu me senti importante, hein? Muito bom. A ideia é essa. A rima foi total, acho que você conseguiu, falou bastante coisa, rimou bastante, trouxe bastante da minha essência aí. E, eu fico muito lisonjeado por tamanha uso aí da língua portuguesa aí, de falar da minha pessoa, porque eu falar de mim é uma situação, mas quando a gente consegue, com as nossas ações e com o tom da minha voz chegar tão longe e inspirar tanto, eu acho que esse é o caminho, e eu acho que eu estou no caminho certo. Aí eu fico brigadão mesmo pela rima aí. Aí no Rio é hip hop, mas aqui em São Paulo é rap. Ô Zé, você sabe que desde que eu disputava ainda a categoria sub-18 anos, eu já te admirava muito e já via você ganhando prova e etc. Então, talvez você não saiba, mas já vai muitos anos aí que eu te acompanho. Então, para mim é um prazer escrever sobre você. Eu que agradeço. Posso perguntar? Tranquilo. Tem uma pergunta que a gente sempre começa as entrevistas, que é para você contar um pouquinho sobre a sua história no esporte. Como é que você iniciou, né, no mundo esportivo, na corrida do asfalto, depois como é que você migrou para a corrida de trilha? Ô Zé, fala pra gente se essa história de ombro largo realmente dá bom atleta. Puta! Eu sempre bato nessa tecla aí, pô.
Eu acredito que, assim, vamos partir do ponto que hoje eu sou um atleta de elite do trail, um atleta de elite da corrida. Eu acho que todo mundo quer chegar a ser um atleta de elite. Quando a gente fala de elite, fica até difícil categorizar como se chega a ser um atleta de elite. É uma coisa que eu estou até colocando no meu livro, né? Assim, pô, o atleta de elite, ele é elite pelas provas que ganha, ele é elite pela pontuação que ele tem na ITRA, ele é elite pelo tempo que ele está na modalidade, ou ele é elite porque ele é um influenciador da modalidade e também vence prova. Então, assim, deixar mais para os mais mestrados aí decidir o que é elite, mas desde criança eu sempre quis ser um cara, como você mesmo cantou na rima aí, um cara diferente. E para ser um cara diferente, eu comecei muito cedo a pensar ser um cara diferente. Quando criança, eu era um cara, hoje nós chamamos de hiperativo, mas naquela época nós chamávamos de bagunceiro, entendeu? O cara da pá virada, a ovelha negra da família. Mas desde daqueles dias, quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, eu era um cara que queria ser diferente, que queria algo a mais. E esse algo a mais passava por testar de tudo um pouquinho, handebol, basquete, vôlei, bolinha de gude, peão, soltar pipa, o que seja. Só que eu era um líder que gritava, né? Um líder que, para ter as pessoas ao meu redor, ou para ter o comando da situação, eu era um líder que precisava gritar. E todo líder que precisa gritar, ele, na verdade, ele mais intimida o seu possível companheiro do que traz a alma daquele companheiro para pensar junto com você. E já quando pré-adolescente ali, eu tive uma conversa com uma professora minha, que na verdade ela me abordou e me falou assim, ela em poucas palavras falou assim, você é um líder, você é diferente, só que para você ser um líder que une, você não precisa gritar, você precisa contagiar. E aquilo, eu tinha aproximadamente 11, 12 ou 13 anos no máximo, aquilo entrou pelo meu ouvido, ele deu uma filtrada e logo ele saiu pelo outro ouvido, mas eu nunca esqueci esse momento. E eu falo assim, cara, eu sempre me carreguei comigo, o que é a diferença do gritar e do contagiar? E aí, numa outra oportunidade, essa mesma professora falou para mim, eu falei assim, que eu praticava tudo quanto é esporte, sempre queria ser o cara que ganhava, o cara que participava, não ficava fora de nada. Não ficava fora de nada. E aí ela falou assim, cara, você tem todo atleta tem ombros largos. E os atletas todo garoto que tem ombros largos, a probabilidade de ele ser um atleta é muito grande. Cara, eu sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, técnico da Federação Internacional de Atletismo, já li bastante, 10 anos de assessoria esportiva, não encontrei nada que fale do raio do ombro largo. Mas você sabe o que é por mais de quase 30 anos carregar essa informação. E dentro dessa informação, naqueles dias de dúvida, se realmente eu seria um atleta, eu me pegava nessa informação, nesse bate-papo, e falava assim, cara, eu vou ser um atleta porque eu tenho um ombro largo. Nunca me parou. Então, assim, eu quis provar para mim mesmo que aquilo era verdade. Se cientificamente isso é comprovado, eu, particularmente, não encontrei nada referente a isso. Mas eu tenho certeza que isso foi um dos estopim aí que me fez continuar naqueles momentos de dúvida. Serviu como uma inspiração, né? Perfeito. É uma inspiração que nos momentos de dúvida que eu falo assim, não quero, ou será? Putz, será que é isso mesmo? Eu falo assim, não, mas ela falou. Então, assim, ela foi mais que uma professora. Ela profetizou o meu caminho e eu acreditei naquilo. Cara, eu tô com 40 anos hoje. Se você falar que profecias existem, ela profetizou isso e hoje eu me tornei um atleta de elite, um atleta de performance. De repente, assim, mas você não é um atleta olímpico, essa coisa. Mas qual é a graduação para você ser um atleta de performance, um atleta olímpico, um atleta renomado? Né? Vale lembrar que a nossa modalidade de trail ainda ela não tem a chancela olímpica ainda, né? Mas temos os nossos campeonatos brasileiros,
os sul-americanos, campeonatos mundiais. Então, eu acredito que eu cheguei aonde eu sempre acreditei. Eu cheguei aonde aquela pessoa, ao me falar, também acreditava. Então, eu acredito que ainda eu vou tirar mais suco dessa laranja que eu tenho ainda. Pô, e hoje dúvida. Eu posso falar para vocês, eu sou um líder que contagia, não um líder que grita. Então, é isso que a galera tem que entender. Isso já é um recado não só para atleta, é um recado para donos de assessoria, pai de família, donos de microempresas, grandes empresas, empresas multinacionais. Você tem que ser um líder que contagia, porque assim, a partir do momento que você é um líder que contagia, eu tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão te ajudar mais do que você imagina. Ô Zé, de todos esses esportes aí que você praticava, qual era o que começou assim a ter um destaque e fez você pensar que talvez você realmente pudesse ser um atleta profissional? Eu gostava muito do futebol, né? Por incrível que pareça, com meus 1,75 m, eu jogava no gol. Então eu sempre, como toda criança, né? Eu sou de 1979. Então, na década de 90, nós tínhamos aí um Corinthians que não conseguia ser campeão brasileiro, nós tínhamos uma seleção brasileira que o último título tinha sido em 1970, nós tínhamos, assim, o que dava alegria para os meus pais, para os meus amigos, que faziam a galera se reunir, zoar a galera na rua ou na escola, era o futebol, né? Então, só que assim, era o futebol da televisão, porque na verdade, eu sou de periferia, então o meu futebol, na verdade, era o fute-rua, que era o futebol jogado na rua. Só que a gente transformava aquele sonho que a gente via dentro da televisão em realidade. Vamos trazer para a rua. Desde jogar descalço, ou jogar de meia, ou a bola ser uma lata, uma bola ser de capotão, ou ser de durex. Então, o futebol foi o que me deu para assim, eu quero ser um cara do futebol. Mas era tão difícil o negócio, meu, que as coisas começaram a me oferecer outras modalidades, né? Isso já na escola, porque aí eu conheci o handball. O handball, cara, para quem não conhece o handball e o basquete são modalidades esportivas que nos faz correr, pensar e fazer dupla tarefa. Algo que o próprio Guilherme D'Agostini fala muito, né? Pensa que você, para fazer um gol no handball, você tem que receber a bola, correr, contar os passos, saltar, arremessar e tomar cuidado para não cair. Então você tem que, olha quanta coisa você tem que fazer numa única ação que você está querendo fazer, que é o gol. Então, tanto o basquete, imagina fazer uma bandeja no basquete, como que é isso? Pô, parece uma coisa tão simples quando a gente vê a galera da NBA fazendo, mas é muito complexo. Então o cara que consegue dominar e gostar, praticar basquete, handball, pô, esses caras, eles conseguem desenvolver, além do cognitivo, a parte motora com excelência. Então isso eu acredito, eu acredito muito o que eu tive na infância com as próprias provas de trail, de simplesmente se jogar numa trilha, de subir, rolar. Já me machuquei? Se machuca, mas a gente sabe cair. Aí que tá o bizu da coisa, a gente sabe cair, a gente se machuca pouco, perto daqueles que não têm essa, digamos, malícia ou esse histórico de infância, entendeu? Então o futebol foi um que abriu as portas, eu falei, puta, é aqui que eu quero ser um jogador de futebol. Pô, o Guilherme viu exercitando minha habilidade de queda hoje, Zé. Tomei uma vaca descendo a trilha com ele, a gente treinou aqui hoje de manhã, tive que testar toda a minha perícia corporal, mas tô bem, graças a Deus. Mas, ô Zé, me diz uma coisa, todos os brabos que a gente entrevistou, que vieram do futebol, já falavam que se destacavam no futebol como alguém que dava um gás, tinha uma resistência. Agora, você falou que era goleiro. Então, tô presumindo aqui que... Mas o mesmo goleiro, você se destacava já por essa, vamos dizer assim, estamina, né? Gás, resistência, ou não era muito por aí? É que assim, eu era um goleiro que, na verdade, eu era frustrado, porque eu queria jogar na linha. Eu era um lateral frustrado, e aí a galera me jogava pro gol, porque falou assim, você quer brincar, você vai ser goleiro. Então tá bom, sabe que eu queria estar no meio da galera. E, na verdade, como goleiro, eu sempre fui o goleiro que antecipava a jogada. O cara batia um escanteio, eu já adiantava
para sair na bola de acordo com a velocidade que a bola estava vindo, se ela estava vindo rodando ou se estava ventando. Olha, são capacidades de analisar aquilo que a gente busca no treino. Por exemplo, quem pedala aqui, que vai pedalar em rodovia, cara, ele pode querer bater o recorde que for lá do Strava do Com. Se estiver ventando contra, não vai rolar. Você pode fazer a força que quiser, não vai rolar. É a mesma coisa no futebol. O goleiro que tem essa visão, o vento está a favor. Se o cara bater uma bola alta e a bola vir rodando, quando ela se aproximar de mim, ela vai vir com mais velocidade. Só que eu tinha lá meus 14, 16 anos, né? Então, assim, só vai ter essa percepção de quanto aquele cara é bom, o técnico que realmente ele é um profissional. Porque, aquele cara é diferente. Entendeu? Por exemplo, eu sou professor de educação física. Eu consigo chegar numa sala de aula com 30 alunos e na primeira aula de educação física que eu der de atletismo, de iniciação, geralmente é um salto em distância, é um salto em altura, que a gente coloca a cordinha, ele vai e pula. Cara, tem cara que desenvolve ali o salto em altura sem nunca ter visto o salto em altura. Ele vai lá e faz a técnica da tesoura. Aí eu pergunto, onde você aprendeu isso? Eu achei que é mais fácil passar assim. Entendeu? É natural do cara. Mas são coisas que acontecem na nossa vida. Eu tenho certeza que aconteceu na vida de vocês e nos outros que passaram aqui. Quem nunca teve oportunidade, por exemplo, o Poltergar, o keniano, que venceu 5 vezes a nossa São Silvestre, foi segundo uma vez, ele queria ser jogador de basquete. Entendeu? O Usain Bolt, o cara é multicampeão, olímpico, recordista mundial, campeão mundial. Qual que é o sonho do cara? Ser jogador de futebol. Olha que ironia do destino. Ele está errado? Sei. Para ele, não. Então, olha como que as coisas vão. Por exemplo, o próprio Robson Caetano. O Robson Caetano é uma lenda do nosso atletismo aí. Primeiro medalhista de ouro olímpico nos 800 metros, vencendo Sebastian Coe. O sonho do cara era ser jogador de basquete. Ele entrou no atletismo porque um amigo dele quis sacanear ele. O professor perguntou pro amigo, falou assim, amiguinho, você vai correr o campeonato escolar. Não. Quem queria correr muito, professor, era o Joaquim Cruz. Ele estava pedindo, só que ele tá com vergonha. Cara, ele queria fazer tudo, menos sair correndo. Só que aí, assim como eu, quando o professor foi falar com ele falou, não quero. Ele falou assim, então tá bom, mas as outras modalidades estão todas completas. Ou você corre, ou você não participa. Aí ele, tá bom, eu vou correr. Aí o cara foi lá, foi campeão escolar. Olha o que o cara se tornou. Mas você já competiu? Você já competiu atletismo na escola? Você já entrou na escola. Caramba. Eu comecei, a minha primeira competição foi em 1992, onde já tinha o atletismo escolar, que era na cidade de Osasco, onde eu fui convidado a fazer as provas que eram de 100, tinha a prova de 100, 600 metros, arremesso do peso e revezamento 4x100. E eu queria correr de 100 metros. Vou para de 100 metros, né, mano? Eu sou mais rápido. Os seus lugares, pronto. E eu saí tão forte, que deu uma impulsão que o máximo que eu consegui já caí de cara no carvão vegetal, assim, que foi na pista do SESI de Osasco. Quando pensa que não, eu tava no chão, aí eu olhei assim, triste, bravo, chorando. Eu falei, não, eu vou levantar e não vou ser o último. Aí eu corri e fui 7º. Lembrando que são 8 raias. Só que é o seguinte, aquele momento, por incrível que pareça, não era para ser o interessante se eu ia ganhar a prova. Primeiro momento eu queria ganhar a prova, porque eu achava que eu era o mais rápido. Eu me propus aquilo, a ser o mais rápido. Quando deu a largada, o primeiro momento que eu conheci foi o carvão, que eu saí capotando, que escorreguei. O momento daquele é para assim, cara, eu vou me reinventar. Levantei, saí correndo e fui o 7º. Consegui passar uma no finalzinho. Então, assim, mas
você não ganhou a prova. Não ganhei a prova, mas aí eu consegui levar isso pro meu dia, para assim, cara, mesmo caindo, eu consegui me reinventar e voltar para a prova. Você pensa, o quê? Em 92, eu tinha 12, 13 anos. Aí você fala assim, tá, e aí, o que aconteceu depois? Por que você não virou corredor de 100 metros? Cara, porque, não sei, a vida acabou nos levando para outros caminhos. Tanto é que mesmos jogos escolares ali que eu corri os 100 metros, eu participei do arremesso do peso. E eu sempre fui magrelo. Não era porque eu era gordinho, fortão, essas coisas. Eu queria participar. Aí no arremesso do peso, eu fui 5º colocado. Nenhuma prova ganhei medalha, né? Fiquei chateado, porque eu naquela época eu entendia que para ser bom tinha que ter a medalha, ganhar a medalha, né? Mas ok. Aí no ano seguinte, eu voltei a fazer novamente esses jogos. Eu só participei do arremesso do peso. Também repeti o 5º colocado. Por que eu não corri? Porque aí já começaram a entrar garotos mais especialistas ali. E depois de 92, 93, eu peguei e abandonei e não quis saber mais de atletismo. Foi aonde eu comecei a virar a chavinha para, não, quero ser jogador de futebol, quero ser jogador, e aí foi. Mas quer dizer que, não sei se você sabe, o Renato também queria ser jogador de futebol, mas ele era pereba e corria muito, e falaram, cara, vai correr, contigo acontecia algo parecido ou não? Cara, eu achava que o meu diferencial no ser jogador de futebol é que eu tinha visão de jogo. Eu antecipava a jogada. Só que aí, com o passar dos anos, é difícil a gente assumir que nós somos ruins, entendeu? E aí eu peguei para assim, cara, mesmo sendo um cara que antecipa a jogada, um cara que tem a visão do jogo, um cara que era condicionado, porque mesmo já naquela época, eu era condicionado porque, assim, todos os dias eu dava 10 voltas no campo. Então, um campo normal. Então, assim, vou dar 10 voltas aqui trotando devagarinho. E eu sou de uma época que eu não tinha bicicleta, meus pais não tinham carro. Eu ia para a escola, eu ia andando para a escola. A escola era 2 quilômetros. Eu ia andando e depois voltava andando e nada acontecia. Não tinha problema nenhum nessa época, né? E se condicionar para ser um jogador de futebol, não era o problema. Então, eu tinha condicionamento, tinha visão de jogo e antecipava a jogada. Só que tinha que ter um negocinho que é chamado de habilidade. Que aí, dos meus irmãos, eu nunca fui forte em habilidade, dominar a bola, essas coisas. Eu corria mesmo, Mas eu não tinha aquela noção de ter a coordenação motora com a bola para fazer. Os meus irmãos, não. Eles são muito habilidosos, eles eram do futebol. E aí chegou um determinado momento da minha vida que, assim, meus pais acabaram se separando, né? Isso eu já estava com meus 16 para 17 anos. E aí minha mãe continuou morando numa cidade que se chama Osasco. E eu, junto com meus irmãos, mudamos para uma cidade que chama Barueri. A distância da casa que eu fui morar com meus irmãos, que aí era casa própria, né? Para a casa da minha mãe, porque aí minha mãe é separada do meu pai, ela tinha um namorado dela, por isso que a gente acabou se separando. Eram de 7,5 km. Aí que tá o problema. Nessa época, eu era office boy. Né? Eu trabalhava num bairro ali próximo a São Paulo, que é chamado de Lapa. Eu era office boy. Só que tinha só um problema. Como eu mudei de casa, eu queria ganhar dinheiro, queria economizar e queria treinar. Só que eu gostava do futebol, mas queria ser corredor. Sabe, aquela coisa, tinha tudo para tentar resolver, eu queria estar no meio. E quando eu mudei de casa para Barueri, o que eu fazia? Todas as manhãs, isso só de segunda a sexta, eu saía de casa, eu preparava minha malinha, colocava ali minha roupa do trabalho. O que era a roupa do trabalho? Era uma meia, uma calça, uma cueca, uma camiseta e uma necessaire pequena. E ia correndo para a casa da minha mãe. Isso todas as manhãs, às 5h45 da manhã. Que era uma distância de 7,5 km. E quando eu chegava na casa da minha mãe, eu me trocava, abria a mochila, me trocava, deixava ali a minha roupa do treino, minha mãe acabava lavando, deixava pendurada, e eu ia trabalhar. Eu pegava o ônibus e ia para a empresa.
Eu era office boy. Então, muitas das coisas que eu fazia na rua, até para ter um dinheiro a mais, eu fazia correndo. Então, São Paulo é grande, mas muitos pontos acabam sendo perto. Então, ao invés de eu pegar um ônibus, eu fazia correndo. Então, eu era um office boy que eu tinha dinheiro porque eu fazia muita coisa correndo. E eu trabalhava até as 18 horas. Depois das 18 horas, eu voltava para casa da minha mãe. Ali eu comia um lanche e ia para a escola, que eu estudava à noite. A escola era das 19 até as 21h45. Aí, depois que eu saía da escola, às 21h45, eu ia para casa da mãe andando, que era uma distância de 1 quilômetro no máximo. Me trocava, colocava a roupa da manhã, pegava minha mochilinha e voltava para casa, correndo, os mesmos 7,5 km. E esse tour eu fazia com meu irmão, porque meu irmão também trabalhava e estudava comigo, né? E aí era 7 km de manhã, eu voltava à noite para casa com 7,5 km, e isso se repetia de segunda a sexta. Por quê? De sábado e domingo eu jogava bola. Aí a pergunta é, mas você não competia? De momento eu não competia, porque o que eu fazia correndo era uma questão de necessidade, é uma questão de, não, eu quero correr, eu quero vir correndo, eu quero economizar dinheiro, essas coisas. Então não tinha competição, não tinha aquela coisa, né? Só que assim, né, eu sempre gostei de marcar no relógio o tempo que eu fazia para descer para casa da minha mãe, e eu marcava, eu tenho uma agenda, desde o meu primeiro treino de atletismo eu tenho. E nesses dias eu marcava, tipo, casa da mãe, marcava lá. Casa da mãe, casa, marcava. E aí, aquela coisa do tipo, hoje dá para ir mais rápido. Hoje eu vou devagarinho. Então eu negociava comigo mesmo. Mas aquele dia que você estava drenado, a energia lá em cima, não, hoje eu vou bater o recorde. Então eu acabava estudando mais o percurso. Não que eu pegasse um papel e falasse, não, isso aqui tem desnível positivo de 90, aqui eu vou... Não, não sabia nem quem era isso. Mas, lá no futebol, eu já tinha uma questão de visão de jogo, de antecipar, eu sabia que, por exemplo, da casa da minha mãe até o quilômetro 1,5 era só subindo. Então, eu não saía tão forte. Mas dali para frente, predominantemente, ia descendo, e os 3 últimos quilômetros era predominantemente subindo. E aí esses 3 quilômetros era final, que era subindo, eu acabava tentando apostar corrida com ônibus. Aí você fala assim, mas você não vai ganhar do ônibus nunca. Aí que tá. Quando você mora em periferia, os pontos de ônibus, filho, a cada 100 metros tem um. Então os caras do ônibus ficavam zoando comigo correndo. Vamos lá, pega o ônibus. Meu, você não tem noção. Nos primeiros meses eu ficava bravo com os caras. Porque eu estava correndo e eles zombando de mim. Isso era a leitura que eu fazia. Eles ficavam zombando. Vamos lá, tá cansado, que não sei o quê. E eu sempre perdia pra porra do ônibus, né, mano? Eu falei, cara, mas como que eu vou ganhar do ônibus? Foi aí que eu comecei a fazer umas estratégias para tentar ganhar do ônibus. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu marcava o tempo, que é uma avenida única, de 3 km que chegava em casa. Então eram 3 km. Então eu comecei a fazer, deixa eu ver quanto tempo eu faço correndo. Aí eu marquei um dia que eu tava com preguiça, um dia que foi leve, um dia que foi pra morte. Tá. Tinha dia também que eu ia de ônibus. Aí eu comecei a marcar o tempo que eu ia de ônibus. Quando virava na esquina o ônibus, eu marcava cronômetro. Aí ficava. E eu comecei a analisar que o ônibus ele sempre chegava de 10 a 40 segundos na minha frente. Aí eu falei assim, cara, da onde eu posso tirar esses 30, 40 segundos? Foi aí que eu comecei a analisar, assim, nesse ponto de subida eu não vou forçar tanto, mas nesse ponto que é levemente descida, eu posso abusar um pouco. Porque o que eu fazia? Quando o ônibus virava e eu estava correndo, eu já ia acelerando com ele. Ou seja, a todo momento eu estava fazendo um fartlek. Porque quando eu virava na esquina e o ônibus virava comigo, eu ia correndo para não deixar ele abrir. Só que tem um detalhe, o ônibus ia parar no ponto. E eu ia continuar. Ou seja, ia ficar sem ninguém. Então toda hora que o ônibus ia aproximando, eu acelerava. Ou seja, o ônibus estava me quebrando, filho da mãe. Por mais que ele seja uma máquina, então eu comecei a entender isso. Eu falei assim, vou te pegar, calma. E aí eu comecei a vencer o ônibus, não no quilômetro 0,
Eu comecei a vencer o ônibus nos últimos 500. Porque antes da virada da minha rua, eram 300 metros. Aí o que eu pensei? Se eu chegar ali, nesse ponto de ônibus, antes do ônibus parar, eu ganho dele. Porque ele vai diminuir, vai parar, vai descer gente. E quando ele pensar em acelerar, que ele vai acelerar e pegar a retomada, eu já faltam 50, eu sprint e ganho. Aí você fala assim, pô, e se não descer ninguém? Cara, a gente que mora em periferia, antigamente, o ônibus, ele passava a cada 30, 40 minutos. Então, todo mundo que estava dentro daquele ônibus, predominantemente, estaria todos os dias naquele ônibus. E ia descer. Eu sabia até quem ia descer. De tanto que eu fiz isso, fazia isso todo dia. Né? Até o dia que eu consegui vencer o ônibus. Aí eu falei assim, cara, consegui. Aí sim, aí você vê que a quebrada vence também. Entendeu? Então são situações que a gente brinca hoje falando, mas é muito divertido. E aí quando um dia meu irmão chegou para mim e falou assim, ó, achei aqui um convite, vamos correr a São Silvestre? E como eu tinha 17 anos, na época não poderia correr a São Silvestre. Tinha que ser maior de 18. E meu irmão correu e eu não. Que foi a São Silvestre, se eu não estiver errado, de 95. E aí, na seguinte, eu falei, mas na próxima eu vou, que é a São Silvestre de 96. Aí eu comecei a achar, esse negócio de correr, vamos ver se dá certo, né? Eu já gosto de correr, já treino. Só que nesse intervalo de um ano até chegar a São Silvestre novamente, meu irmão acabou chegando com uma inscrição de uma prova que chamava a 7ª Maratona Ecológica de Ribeirão Pires, que é uma cidade, perto da Baixada Santista ali. Aí eu falei assim, pô, mas quantos quilômetros são? 42. Aí eu falei assim, 42? 4 de 10? Vamos ali, né, pô? Mas será que dá? Ele falou, dá sim, pô, a gente treina todo dia aí, vai de manhã, volta à noite. Eu falei, pô, mas são 4 de 10, né, mano? Não, mas só 4. Primeiro você corre 10, depois mais 10, depois mais 10, depois tem só mais 2.195 metros. Tá, então vamos, né? Pô, pra que eu fiz aquilo? Depois disso, filho, eu lembro até hoje, era uma quarta, quinta-feira, eu saí para comprar um tênis, que eu queria ir bonito pra prova, né? Comprei um tênis, era um Mizuno, verde e branco, novinho, 0 bala, meia nova. Resumindo, botei para correr, perdi 6,6, fiquei quase 6 meses sem fazer mais nada, pessoal. Você lembra quanto tempo você fez essa maratona aí? Opa, fiz para 4 horas, 24 minutos e 48 segundos. É uma história bem interessante que eu vou deixar. Baixou bem de lá pra cá, né? Pô, é o que eu falo. Quando você começa a conhecer o caminho das pedras, você começa a estudar mais. É sério, quando ele falou pra mim que era uma maratona, eu pensei o seguinte, 4 de 10. Vou correr 10 km, depois mais 10, depois mais 10, depois mais 10. Realmente são 4 de 10 e um pouquinho mais, mas dá pra sair correndo como se houvesse amanhã a maratona, né? Ô Zé, fazer um parênteses aqui, cara. Você falou aí teu tempo na tua primeira maratona na vírgula. Eu imagino então que isso esteja anotado naquele mesmo caderninho que você falou ali no início, que você tem desde o início, correto ou não? Com certeza. E me diz até hoje você mantém esse caderno? Fala um pouco, é um caderno físico mesmo ou hoje você já botou isso pro computador? E qual é a importância para você de anotar isso, manter os teus dados? É quase como um diário para você? Você acha que... Por que você acha isso importante? Cara, eu sempre achei importante ter uma agenda com dados importantes. Vamos partir do momento que em 1996, o máximo que eu tinha era um relógio de ponteiro. Tá? Então ter um relógio de cronômetro já era uma coisa bem diferenciada. Então, eu não tinha, por exemplo, os dias de hoje, que nem tem hoje. Hoje nós podemos ter uma agenda no Garmin, no Strava. Você pode ter tudo registrado ali num simples programa de Excel. Eu não tinha isso. Né? Eu queria deixar registrado isso. Eu tenho todas as minhas provas, até a prova de número 202. Eu tenho anotado o nome da prova, a classificação da prova, o tempo da prova, como foi a prova.
Eu escrevia um pouquinho como foi a prova, se eu estava bem, se eu não estava bem, o tênis que eu usei, essas coisas. Então, assim, naquela época eu já anotava. Então, hoje, se você, por exemplo, entrar na minha conta do Strava, do Garmin, do Relive, você vai ver que sempre eu coloco o treino, eu explico em poucas palavras o que foi e coloco uma foto. E assim, e esse dado não é para você ver. Na verdade, é um dado para que eu consiga ter esse registro. Então, eu sou muito de comparar os treinos. Hoje, antes não, mas hoje, antes eu queria comparar somente assim. A distância A para a distância B eu fiz em 28 e 45. Quanto tempo que eu vou fazer daqui um mês, 2, 3 ou daqui um ano? 28 e 40. Puta, eu melhorei. Hoje, nós com o recurso que nós temos tecnológico, eu consigo fazer um treino de 20 quilômetros no meio do canavial aqui onde eu estou e voltar aqui daqui 15 dias e repetir o mesmo treino. Se caso eu esquecer o caminho ou esquecer como que foi, eu vou lá e resgato, tenho e vou saber as parciais que eu passei a cada 3, a cada 5, como foi a minha frequência cardíaca, se foi no sol, se foi no frio, se eu levei hidratação ou não. Aí você fala assim, pô, é muito dado, mas cara, quando a gente quer performar, nós temos que ser diferente. E para ser diferente, você tem que se estudar e se conhecer. Então, isso que é importante para mim. Ter esse registro para mim, porque hoje, como vocês mesmos falam, como a própria mídia fala, pô, o Virgínio é um atleta de elite. Só que daqui 10, 15 anos, eu não sou mais. E eu sou professor. Para que eu consiga usar isso num livro, numa palestra, numa aula, ou num bate-papo que eu estou tendo com você, eu preciso ter dados. Cara, e o que você me perguntar da minha carreira, ou de treinamento que eu aplico aos meus alunos, meus atletas, são embasados em livro, teoria, prática e vivência. Então, às vezes assim, pô, aquele cara ali é professor. Tem muitos fisiologistas que o cara é do laboratório, o cara domina tudo. Ele fala de hidratação, ele fala de VO2, ele fala de treinamento zona A, B, C, ácido lático, tudo. Cara, mas ele não sabe como acontece isso em campo. Ele tem um livro, então tem um livro e tem a prática dentro do laboratório. Entendeu? Eu não tenho a prática dentro do laboratório, mas o laboratório que eu tenho são os meus dados e os dados dos meus alunos. Então, antes de aplicar, eu testo comigo. Você comentou 2 vezes sobre livro. Aí gerou uma curiosidade aqui pra gente. Vai sair um livro aí? Vai. Esse livro é um livro que ele está praticamente pronto. Breaking news. Notícia de primeira mão essa aí? Notícia de primeira mão. É uma coisa muito importante para a vida do José Virgínio de Moraes, não somente do Virgínio atleta. É um livro que eu quero que você atleta leia, você jornalista leia, a sua mãe lê, o cara da banca de jornal lê, o médico lê, porque é um livro de superação. O que é? Às vezes quando a gente fala a palavra superação, às vezes ela se conecta a coitado. Não. Uma coisa que eu tenho muito em mente, assim, na minha cabeça, é uma frase dos Racionais MC, que diz o seguinte: coitado hoje, derrota amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Então, assim, não sou coitado, nunca passei fome, entendeu? Mas também nunca ficava nada na mesa quando a mãe colocava para comer. Então, o livro é um livro de superação. É um livro que quem me conheceu há 35 anos atrás, quando eu era criança, do jeito que eu era, aquele líder que gritava, ou aquele cara que não tinha uma bicicleta, não tinha uma bolinha de gude, não tinha nada. E hoje, hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa. Eu posso, sim, chegar na feira e falar assim, eu quero 1 litro de caldo de cana e um pastel especial. Porque é o meu trabalho. E como eu cheguei até isso? Entendeu? Então o livro ele vai se remeter a justamente a contar isso. Isso que eu estou contando para vocês, cara, tá no livro. Vocês vão encontrar no livro. Então é muito transparente quando eu converso numa palestra, quando eu escrevo no livro, ou no blog, ou numa postagem no Instagram.
Então, quando você vê aquilo escrito, uma postagem que o Virgínio fez, cara, aquilo tá vindo da alma. É aquilo que eu tiro da minha alma e eu coloco. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, pô, mas não é muito... Você não deixa muito no popular a sua forma de pensar? Cara, eu tenho que admitir que hoje eu sou um cara público. Se eu tomar uma posição que os meus alunos, eu, Virgínio, não vamos sair para treinar na cidade grande por conta do coronavírus, eu não posso acordar amanhã e falar assim, que se dane e vamos correr. Eu tenho que honrar aquilo que eu falo, aquilo que eu publico. Então, mesmo querendo, agora de coração, mesmo querendo, eu quero sair para correr. Eu não posso. Cara, vocês já ouviram falar dos 300 de Esparta? Vocês assistiram o filme ou não? Sim, com certeza. Sim. Cara, fala aqui pra mim, naquele último momento que Leônidas estava conversando com seus soldados ali, que momento que os caras já iam matar todo mundo ali, você acha que ele não pensou, cara, onde é o botãozinho pra mim voltar pra Esparta? Por mais guerreiro que ele fosse, por mais bruto, só que ele não poderia falar isso pro soldado deles, pá. Ele não poderia. Jesus, mano, naquele momento da crucificação, Pai, não me abandone. Se for... Dá um tempo aí. É duro, cara, é duro. Pô, dá pra ver que, assim, você é um cara que fala com muita energia e, de fato, sim, você põe as emoções e fala com o coração, né? Um cara muito natural. Então, pô, é muito bom que, assim, a gente sabe que, pô, você é realmente transparente, né? E fala isso é transmitido, né? Isso é transmitido. Vou voltar aqui pra uma pergunta, tá? Vamos lá. Que é o seguinte, como você chegou a ser chamado pra correr a prova da Nike, da Rio-São Paulo, né? E ser um dos divulgadores da prova, o garoto propaganda, sabe que a gente pode dizer assim, e ainda saiu de lá coroado como Rei da Montanha, uma alcunha que te acompanha até hoje. Cara, olha, isso foi em 2009 que aconteceu esse fato, um fato até bem curioso, daqueles momentos que você fala assim, cara, você é o cara, o negócio foi feito pra você. E bem aquilo lá que a gente estava conversando sobre ser diferente, ter oportunidades, e ela acontece de uma forma natural. O que acontece? Em 2009, a Nike ela tinha um programa que chamava 10K Nike, que era uma corrida de rua de 10 km, né, que acontecia em São Paulo e nas principais capitais do mundo. E todo ano mudava de cor. Teve um ano... O que é cor? Na verdade é a cor da camiseta, na verdade, né? Teve um primeiro ano que a cor da camiseta era amarela, aonde você imagina, a largada era ali na cidade universitária de São Paulo, e largava cerca de 25 mil pessoas, tudo de amarelo. Então, a Nike sempre tem aquela visão de merchan, de marketing, tinha drone, helicóptero, então você imagina 25 mil pessoas correndo na cidade de São Paulo com a mesma cor, né? E eles divulgaram isso de forma com excelência, como faz até hoje as grandes empresas. Isso aí teve a cor amarela, e aí teve a cor azul em 2008, e em 2009 a proposta era vermelho. Era o vermelho para fazer a corrida. E o que aconteceu? Em 2009 eles lançaram um programa, não só de lançar esse grande evento nas principais capitais do mundo. Eles fizeram melhor que isso. Além de organizar a prova, já em 2009 tinha mais de 30 mil pessoas, eles ofereceram durante um mês treinamento para a galera que não tinha assessoria, ou para a galera que queria se aproximar mais do evento, para treinar. Então, todos os sábados, na cidade universitária, das 6 da manhã até as 9 da noite, tinham treinamentos, tinha treinamento de corrida, com professores que a Nike havia solicitado para o programa. E um dos diretores da Nike, que é até os dias de hoje, que é o Daniel Neves, ele é um amigo de longa data, é uma pessoa que a gente acabou correndo junto, as provas de pista, né? Que na pista eu cheguei a correr 800, 1.500, 3.000 com obstáculos, 5 e 10, e aí eu conheci o Daniel lá e nunca mais tinha contato com o Daniel.
E o Daniel estava recém-chegado na Nike, né? Com seus devidos créditos e com seus devidos méritos. E aí, esse é um projeto que a Nike tinha pro ano, em termos de Brasil aqui, né? Lançar, na verdade, dar continuidade ao projeto dos 10K Nike e oferecer para aquelas pessoas que não têm assessoria nada, um mês de treinamento na cidade universitária. E o Daniel falou assim, cara, como que eu faço isso? Como você pode me ajudar? Assim, cara, você tem que contratar professor de educação física para dar esses treinamentos. Você não pode contratar qualquer um. Falei assim, pô, e você? Falei assim, pô, mas eu já trabalhava numa assessoria, e aí eu tentei falar assim, cara, eu posso aceitar, mas eu preciso conversar com a assessoria que eu trabalho, que aí eu tento trazer ela para treinar aqui junto com a estrutura da Nike. Ele falou, beleza. E, fim da história, acabei sendo o professor desse projeto, que eu comecei a treinar a galera, entendeu? Mas assim, ali tinha gente de assessoria ou não assessoria, porque sempre rolava, tipo, você treinar com material da Nike, você testar o tênis A, o tênis B, você ter toda uma parte de nutrição, hidratação, tinha alguns profissionais ali, uns fisiologistas, psicólogo, nutricionista, dando dica no final do treino. Então era uma coisa bem completa, para preparar a galera. Então, você treinou o quê? 30 mil pessoas? Olha, não foram 30 mil pessoas, mas era um fluxo em torno de umas 300 a 500 pessoas ali que passava, treinava, ia embora, isso, aquilo, ganhava a camiseta daquele momento. E o foco era treinar a galera para correr os 10K da Nike. E aí, passando esse projeto, foi entregue a missão, esse mês de treinar a galera, fazer alguns eventos. Por exemplo, assim, em alguns momentos do meu Instagram, vocês vão ver que eu já publiquei eu correndo de todo vermelho. Onde eu estou pintado de todo vermelho, tem um grupão ali comigo, né? E qual que era o merchan da oportunidade? A empresa contratou uma agência de eventos, e essa agência de eventos contratou pessoas de pintura de corpo, né? Pintura corporal, e eles pintavam a gente totalmente de vermelho, no peito, colocava o símbolo da Nike, a data do evento. Tinha short? Não, shorts tinha que correr de shorts. Não, a pergunta é pertinente. Alguns tinha o símbolo da Nike, outros tinha outros símbolos da Nike em outros formatos, e uns tinha a data do evento, que era 31/8/2009. Então é como se fosse um grafite. Colocava ali e ficava ali e tal. E isso acontecia todos os sábados também. Então a gente saía correndo, mas em torno de uns 15, 20 corredores, tudo de vermelho. Imagine sair no Rio de Janeiro, por exemplo, aquele bloco de gente, todo mundo pintado de vermelho, todo mundo achando o que é aquilo, né? Que na verdade o grande segredo do marketing é justamente quando ele desperta a curiosidade naquele que está vendo, e aquele que está vendo, ou seja, vai voltar a ver para tentar entender. Aí que está o segredo. Então a gente acabava fazendo isso. Nós fizemos isso na cidade universitária, fizemos isso no Parque de Ibirapuera, fizemos isso numa corrida paralela da Nike que teve uma semana antes, a gente acabou sendo aquele blocão de vermelho, e despertou aquela curiosidade, até chegar o dia do evento, que era os 10K da Nike, né? Corremos lá, nós podemos correr também, mas Você a ideia... também. Eu corri, mas eu corri com aquele bloco de vermelho, e a ideia é que todo mundo largasse e chegasse junto dos vermelhinhos. Chegamos, aí o evento acabou, teve os méritos, isso, aquilo, virou aquele bafafá, e aí foram passando os meses, e aí teve mais esse projeto, que era o projeto 600K da Nike, que é São Paulo, Rio. E aí o Daniel voltou a me procurar, esse gerente da Nike, falou assim, Virgínia, agora nós temos um projeto que vai funcionar da seguinte forma, é uma corrida que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, pela Rio Santos. Aí eu falei, meu Deus, mas quem vai fazer isso, pô? Quem vai sair correndo 600 km então? A gente tá pensando em você. Eu não, pô, eu não corro 600 km. Eu falei, calma. É uma corrida de revezamento de 20 pessoas, tá? Que vocês vão se revezando, não tem uma distância fixa, por exemplo, não é 5, 5, 5, 5, 5, 10, não. Vai ter trecho de 7, trecho de 5, trecho de 10 e assim ia. E aí, só que a gente precisava, a Nike precisava fazer o quê? O vídeo do evento, que é o teaser do evento, né? E aí que aí foi nesse momento que eu entrei.
Eu falei assim, a gente precisava fazer o teaser do evento, só que nós vamos fazer em tempo real, recurso real e situação real de onde vai passar. Eu falei, tá, mas nós vamos correr os 600 quilômetros? Não, nós não vamos correr os 600 quilômetros. Mas a gente vai ter que fazer várias tomadas de largada, chegada, nos pontos onde a prova vai estar passando. Aonde, possivelmente, o vídeo do evento vai voltar a passar e o pessoal vai lembrar de onde foi feito o teaser. Eu falei, pô, vambora. Aí fui, largamos ali do obelisco do Parque do Ibirapuera, numa quinta-feira de manhã, e partimos, fizemos uma tomada de aproximadamente uns 400 metros, entra na van, vamos andando, tipo, indo pro rio mesmo. E aí descia, isso aqui dá pra fazer um trecho legal, e aí corre aqui, aí você pensa assim, pô, desce, corre e volta pra van. Pô, os caras são chatos pra caralho. Você desce, corre, não, volta lá, faz de novo, passa aqui, passa não sei o quê. Meu, só nessa brincadeira, por dia eu chegava a correr em torno de 4, 5 horas, mas só de tomada e retomada, vai pra van. E aí, foi o primeiro dia. Aí o segundo dia, e aí foi chegando até o Rio de Janeiro. Corremos na praia, corremos na trilha, até chegar na Barra. Tanto é que na Barra é aquele último momento, quem assistiu o vídeo, que eu tô correndo na areia, aí o cara tenta me passar, eu passo ele, aí o vídeo acaba, que é o vídeo promocional. Só que a proposta deste evento, do 600K da Nike, que era São Paulo-Rio, era uma proposta de divulgação, tanto da marca Nike, quanto de um evento de revezamento onde conseguisse englobar várias assessorias do Brasil. Então, tinha uma assessoria que era do Rio, que era a Carioca Runners, que era do IASA, tinha a V8, a Speed, tava, a V8 de Curitiba, tinha da Bahia, tinha de Minas, tinha 2 assessorias de São Paulo, uma das era o Núcleo, e a outra, se não tiver errado, era Ranfan, não posso afirmar essa agora, e da Nike tinham 2 equipes, que era a equipe dos funcionários e a equipe da diretoria, né? E qual era o lema do evento? É fazer um evento promocional sem a elite nacional, né? Até então era corredor de rua, né? Eu entrei em 2008, mas assim, eu estava engatinhando ainda no trail em termos de notoriedade. Mas o Daniel sabia do meu potencial. Então eu não poderia participar do evento por ser tido como atleta de elite do trail naquela oportunidade. Aí você fala assim, pô, mas o IASA era elite. Então, mas o IASA era o dono da assessoria dele. Então ele era o mentor que organizava a equipe dele. A Cris Carvalho, que era a mentora do Núcleo, olha, Cris, Alexandre Manzan, acho que todo mundo sabe quem eu estou falando, eram da equipe do Núcleo. E mesmo assim eu não poderia participar por causa dessa cláusula aí. E aí o Daniel me explicou isso, eu super entendi. Em momento algum eu fiquei chateado com isso. Eu fiz o teaser, entreguei, aí teve um dia que foi a inauguração do evento, foi num shopping chique aqui em São Paulo, onde eles divulgaram, fizeram o oba-oba, e o evento seria dali 2 semanas. Tá, beleza. Quando faltando a largada da prova, seria quinta-feira à noite. Na segunda-feira, Daniel me ligou, e um bate-papo que eu tive com ele, aí ele conversando comigo, e ele também ficou meio indignado, do tipo assim, como que eu não iria participar do evento? Ele também não estava meio entendendo isso, né? Porque ele é mas tem um monte de gente que acaba definindo. Eu falei, Daniel, isso está muito resolvido na minha cabeça. Desde o início, a galera da produção, os outros diretores me deixaram isso bem claro, que eu ia fazer o teaser, mas por conta disso eu não poderia participar, porque era um evento de assessorias e tal. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar aqui, porque tem outras pessoas que estão também e não estão entendendo por que você não vai participar do evento, porque eu acabei comentando que você é meu amigo, que você corre, que você é isso e tal. E aí, chegou na terça-feira à noite, ele me ligou e falou assim, tem um diretor aqui, que ele vai ter um compromisso nos Estados Unidos, em Boston, vai ter uma reunião da Nike, e ele não vai poder participar do evento. E, a gente queria colocar você, eu acho que essa é a oportunidade. O que você acha? Eu falei, quando que eu vou?
Então eu já falei, quando que eu vou? Pá, não sei o que. Não, fica tranquilo, já coloquei seu nome. A largada é quinta-feira, você tem que estar às 5h30 da manhã no Parque de Ibirapuera para o evento. E, pô, aquilo ali foi a coroação de tudo, porque eu falei, cara, eu vou participar do mega evento, porque eu nunca tinha visto um evento parecido e acabou envolvendo toda a comunidade de corrida, as marcas, as mídias de corrida, contrarrelógio, web run e outras mídias que tinha no momento, né? E só que assim, tinha um problema. Eu era, assim, eram 20 e eu e tinha uma outra menina, eu não recordo o nome dela aqui, nós éramos chamados de atleta X, né? Tanto é que se você ver alguma foto minha correndo aos 600K, você vai ver o número e um X. Na verdade, o que é o atleta X? O atleta X é o atleta coringa. Todos iriam correr. Se alguém passasse mal, ou por algum motivo, alguma dor, lesão, o que seja, o atleta X poderia entrar no lugar. E aí, sabe como é, né, meu? Os caras de escritório acabaram falaram assim, pô, o Virgínio tá aí, né? Temos o atleta X. Então, a todo momento, eles queriam meio que acionar o atleta X. Aí eu falei assim, ó, vamos com calma aí, porque são 200 km por dia. O revezamento era 200 km no dia 1, no dia 2 mais 200, depois mais 200. Aí no domingo seria uma coisa de 10K. Aí no primeiro dia lá que teve os 200 km, eu percebi que eles estão começando a me acionar o tempo todo. Aí eu peguei e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, pode me acionar o tempo todo, eu entro e corro. Só que assim, eu quero fazer um único pedido. Ele, o que é? Eu falei assim, eu quero correr o trecho do Rei da Montanha. O que é o trecho do Rei da Montanha? O evento da Nike eram 600K, 20 atletas, 600 km para fazer. Só que todos os dias, ou seja, nos 3 dias, cada dia tinha um evento, tinha um trecho para buscar o seu reinado. O primeiro dia, você brigava para ser o rei da praia. O que é o trecho? Era um trecho de praia, de aproximadamente 9 ou 10 quilômetros, ou seja, das 20 equipes, o cara que fizesse esse trecho mais rápido, no final do evento, ele ia ser considerado o rei da praia. No segundo dia, era o rei do asfalto, que ia ter um trecho, tipo lá do Frade, até não sei aonde, que quem ganhasse, fosse mais rápido nesse trecho, seria o rei do asfalto. E aí eu falei assim, ó, lá em Ubatuba vai ter o trecho do Rei da Montanha. Esse é o único trecho que de repente eu exija ou eu quero fazer muito. Era um trecho de 7,5 km. Aí todo mundo falou assim, desculpa, pode ficar tranquilo, você pode correr essa, que eles não queriam fazer, mas nem a pau, né? Aí eu falei assim, não, é esse trecho que eu queria fazer. E aí o revezamento foi tocando e tal. Vale lembrar que Vanderlei Cordeiro e o Frank Caldeira, eles fizeram parte, né? Então todos os dias de largada, as largadas eram dadas às 5h30 da manhã, 6 da manhã, os dois acabavam puxando o primeiro trecho, né? Mas nesse dia do Rei da Montanha, que era o último dia, eles não estavam, mas era um trecho no meio do cenário dos 200 quilômetros. E aí eu venci esse trecho. Eu fui o mais rápido no trecho do Rei da Montanha. E, consequentemente, final, eu fui considerado Rei da Montanha. E quem era que sempre estava disputando ali com a diretoria da Nike era uma equipe que era só de imprensa. Então, a gente acabava conversando o tempo todo nesse momento, que era placar, contrarrelógio, Gold Side, tinha Hannes Ward. E aí, um desses caras, que era o Sérgio Xavier, que hoje ele é comentarista da ESPN, comenta futebol, e ele sempre falava, e aí, Virgínio, como que você tá? Como que isso? Naquelas trocas de um correr, outro não correr. Não, toma aí. Eu falei assim, puta, tem um trecho aí que eu quero ganhar muito. Eu falei, o que trecho que é? É o trecho do Rei da Montanha. Aí ele falou assim, pô, esse trecho combina com você, né, que é de trilha. Aí eu falei pra ele assim, ó, se existe uma coisa que eu quero ganhar, é esse trecho. Porque se eu ganhar esse trecho, eu vou ser lembrado pelo resto da minha vida de atleta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, meu, faz sentido, hein? E funcionou, né? Se você for bem nesse trecho, eu publico na Hannes World que você é Rei da Montanha.
Aí foi a deixa que eu queria. Eu acabei sendo o campeão do trecho, e no mês seguinte, as mídias, revistas e a própria Runner's World, através do Sérgio Xavier, ele colocou lá, Virgínio é rei da montanha. E eu já era corredor de montanha. Foi aí que eu falei assim, é agora ou nunca. Aí, nessa visão de marketing, de merchandising, eu criei o blog Rei da Montanha, eu acabei criando outras ferramentas que se titulasse Rei da Montanha. Foi aí que eu acabei virando Rei da Montanha. Só que aí tem um pequeno porém. Era um evento que estava acontecendo em 2009, que é o mesmo evento que ele iria se repetir em 2010. Ou seja, poderia ter um outro Rei da Montanha. Né? Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou bater firme nesse negócio de ser Rei da Montanha. E rei que se preze, ele não vive somente de um título ou somente da corrida. Eu preciso ser mais. O que é ser mais? É ter o poder de influenciar e contagiar. Justamente do que eu estava falando com vocês no início. Então, eu falei assim, cara, eu preciso ser um rei que contagie, um rei que seja lembrado, um rei que fale e fomente a modalidade. Aí foi nesse momento, cara, nós estamos em 2020. Isso faz nada mais, nada menos que 11 anos. E a galera ainda fala, o Rei da Montanha. Então não basta ser somente o primeiro na prova A, o primeiro na prova B. Não basta ir somente para Mundial, não basta bater recordes. Cara, você tem que influenciar e contagiar. Então é isso que eu acho que sustenta ainda, digamos, a minha coroa de ser Rei da Montanha. E vocês são profundos leitores, entusiastas aí que acabam buscando no mundo trail, tanto nacional quanto internacional. Cara, principalmente nacional. Tem muita gente que é bem melhor do que eu. Por que não chamar o fulano de rei e por que eu ser o Rei da Montanha? Eu acho que o que me sustenta ser Rei da Montanha não é somente títulos, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. A segunda vai estar disponível na semana que vem, só conferir lá.